nós te rogamos o amparo dos amigos e benfeitores espirituais, para que o nosso encontro seja coroado de paz e de tranquilidade. Que os amigos e benfeitores espirituais, Senhor, nos favoreçam através da inspiração, através da intuição, para que assim possamos nos vincular às atividades que vêm do alto, trabalhando, Senhor, a nossa intimidade para a formação de novos conceitos. Nós te rogamos, mestre amigo, em função das famílias que aqui estão representadas, por todos aqueles que colaboram conosco do plano físico e do plano espiritual, e que a tua vontade seja feita, mestre amigo. Nós te rogamos em função da casa que nos acolhe e por todos aqueles que aqui dão a sua contribuição. Permita, mestre amigo, que ao nos aproximarmos do término do nosso encontro, possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, Senhor, nós te rogamos, te agradecemos e te pedimos, sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa atividade de hoje tem como título Merecimento Maior. Está no livro Justiça Divina, de Emmanuel. São comentários da obra básica Céu e Inferno. E nós vamos fazer a leitura da atividade que foi realizada numa reunião pública de 13/2/1961. Eu ainda estava me preparando para vir ao plano espiritual, vir ao plano físico, né? Então, alguns de nós ainda estávamos nos preparando lá para retomar a nossa jornada. O título é Merecimento Maior. E Emmanuel vai falar o seguinte conosco: divides alimento com os irmãos subnutridos. Quanto possível, porém, oferece-lhes, sem qualquer exibição de virtude, o pão do conhecimento espiritual. Compras agasalho para os que sofrem ao desabrigo. Quanto possível, no entanto, movimenta as próprias mãos na costura, fabricando essa ou aquela peça de roupa destinada aos que tremem de frio. Envias remédio ao enfermo. Quanto possível, contudo, estende-lhe alguma palavra de encorajamento e esperança. Entregas a benefício dos necessitados os sobejos do reduto doméstico. Quanto possível, entretanto, aproveita as sobras de tempo a fim de levar-lhes a frase de entendimento que os ajude a destrinchar os problemas da vida. Ajudas ao companheiro nas horas de compreensão e harmonia ideal. Quanto possível, porém, ampara-lhe a alma dorida quando as provações, junto dele, não te gratifiquem o anseio de reconforto. Horas de alma tranquila entre os irmãos de fé, nos dias de céu azul. Quanto possível, no entanto, descansa com eles na fonte da prece quando as lutas e as dores se fizerem mais acirradas. Exerces a beneficência em atividade manifesta. Quanto possível, contudo, atende à renúncia alienciosa
pela felicidade dos outros, partindo da própria casa. Desculpas a quem te ofende. Quanto possível, entretanto, assume a iniciativa da reconciliação, cultivando a amizade. Perdão, a humildade. Todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. De migalha a fortuna, ofertadas por amor, a toda uma escala de alegria e de luz. Contudo, todo o bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. Quando a gente lê esse tema ou o título da nossa mensagem, nem sempre a gente consegue identificar a princípio qual que seria esta proposta. Então, quando a gente começa a fazer algumas reflexões, a gente primeiro busca qual é o título da obra. E aí a gente percebe que o título da obra é Justiça Divina. Quando a gente vai tentar entender esse processo de justiça divina, se nós não nos atentarmos à necessidade de reconhecer a reencarnação como uma proposta divina para o nosso melhoramento, fica muito difícil a gente reconhecer todas as nossas possibilidades de avanço no momento. É muito mais fácil hoje eu entender como sendo um castigo, como sendo uma injustiça, do que como sendo um desafio. Quando Jesus se apresenta a nós, dando para a gente uma nova esperança, não na lei de Italião, mas numa nova proposta, numa lei diferente, a lei do amor. Não o amor que estamos ainda condicionados em função das nossas necessidades e não em função da lei divina, que é um amor divino. O nosso amor ainda é um amor particularizado. Nós amamos geralmente aqueles que comungam as nossas ideias. Nós amamos geralmente aqueles que nós escolhemos para amar. Então, são os seres escolhidos por nós ou aqueles que fazem parte do nosso pequeno círculo de atividades. Então, nós podemos caracterizar como sendo um amor egoístico, porque o egoísmo faz parte dos nossos mais remotos sentimentos de aprendizagem. O egoísmo é aquilo que nos dá a possibilidade de primeiro pensar em nós, para depois pensarmos nos outros. Então, quando nós reencarnamos, existe aí uma nova proposta, uma proposta de evoluir na base do raciocínio e não na base do toma lá da cá. Enquanto a gente não consegue fazer essa transposição do emocional para o raciocínio, nós vamos sofrer. Enquanto a gente acreditar que o outro está aqui para nos servir, nós vamos sofrer decepções. Enquanto nós acreditarmos que o nosso filho é um instrumento para que a gente dedique todas as nossas atenções incondicionais, nós vamos sofrer. Porque eles são seres que também caminham de maneira evolutiva. Então, quando a gente vê no título o merecimento maior, a gente pensa, onde é que está o merecimento? Que merecimento maior é esse? Por enquanto, na nossa atividade atual, nós ainda carecemos daqueles que sofrem mais do que nós, para que nós, então, pratiquemos a tão falada caridade. Porém, ainda não é a caridade anunciada por Jesus. Ainda é uma caridade egoística, uma caridade que nós escolhemos a quem favoreceremos. E geralmente dentro da nossa condição de escolha.
E eu começo então a fazer um julgamento. Esse merece, esse não merece. Esse eu ajudo, esse eu desprezo. Faz parte da nossa caminhada. Segundo o Evangelho, o pai do pecado é quem? Quase. O pai do pecado é a mentira. Porque todos os nossos equívocos estão baseados na mentira. Qual mentira? Aquela que é a inverdade. Porque só a verdade vai te libertar. Porque enquanto você estiver dentro daquela nuvem de conhecimento restrito à sua condição moral, à sua condição social, à sua condição intelectual, a sua verdade é aquela. E aí Emmanuel vai falar conosco que ninguém consegue sair de improviso do local onde se encontra. Então, nós aqui fazemos um acordo. Nós vamos nos encontrar aos domingos para fazer algumas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, baseados em alguma obra subsidiária. Mas por que a gente fazer tanta volta? Porque nós ainda não temos condições de interpretar o Evangelho com a nossa própria capacidade intelectual. Então a gente busca nos amigos espirituais a intuição capaz de trazer para nós um conhecimento que seja válido para nós nesse momento. Então a doutrina espírita é maravilhosa se você conseguir, a partir de agora, colocar na sua vida alguns conhecimentos básicos, doutrinários espíritas. Do contrário, ela é um mero acessório que você usa no domingo para vir aqui. E sermos espíritas de acessório é muito complicado, porque vai gerar na nossa intimidade uma frustração, porque a gente começa a debater com a nossa intimidade, porque você já não é mais acolhido pela mentira do ontem, porque você foi esclarecido no hoje, e cabe a você o próximo passo. Então a doutrina espírita, ela nos oferece inúmeras oportunidades para que nós continuemos a nossa caminhada evolutiva. A nossa história fez com que acreditássemos que fôssemos as piores criaturas da face do universo. E não é bem assim. Nós somos um povo que está caminhando a duras penas para descobrirmos onde é que está a nossa felicidade. Alguns ainda as encontram ou a encontram nos bens materiais, nas festividades cotidianas, nos encontros sociais. E muitas vezes, quando você vai em um encontro social, uma festa, e você tem contato com o anfitrião, com aquele que está promovendo, e dependendo da sua condição, você percebe que ele não está tão feliz como apresenta o movimento. E você percebe nele um vazio, e muitas vezes o encontro social é só para provar alguma coisa para os outros, e não para você. É a grande realidade que nós estamos vivendo hoje, quando nós fotografamos tudo que estamos fazendo. Eu vou para o clube, selfie. Eu vou almoçar, selfie do prato. Mostrar para você o quanto eu sou natural, né? O quanto eu sou espírita. Eu só como verdura agora, eu não como nem carne mais. Então, foto do prato. Meu encontro social festivo, foto. Eu vou lá para Nova York, foto. Eu vou lá para Paris, foto. De preferência da torre. Então o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um faz de conta. Porque muitas vezes você está num ambiente festivo, vazio, solitário, sofrendo de depressão. E quando nós nos encontramos nesse ambiente, nós então temos
uma nova possibilidade. Aí você não sabe explicar para o outro o que te traz aqui. E se você passar a vir aqui no domingo e na quarta, quando tem atividades, tome cuidado para as pessoas não te taxarem como fanático. Porque quem não entende a sua vida vai te caracterizar de alguma forma. Porque são escolhas muito íntimas, muito particularizadas. E aí, a princípio, você vinha só para ver reunião pública de vez em quando. E aí depois você chega para alguém e fala assim, eu queria ser voluntário. Não tem nada para eu fazer aí, não. E aí você começa, além de vir no domingo e na quarta, eles arranjam uma atividade para você aqui que começa geralmente 4h30 da manhã. E aí você pensa assim, você tá doido, como eu pensei um dia. 4h30 da manhã eu estou desligado ou fora da área de serviço. Mas existe essa possibilidade. E você, no decorrer do tempo, se pega agradecendo a Deus por ser útil às 4h30 da manhã. E não posso falar com vocês que me levanto sorridente, não. Eu me levanto entre os dentes. Porque a vontade de continuar deitado, ela existe. Mas em função do compromisso comigo, não é com aquele que me convidou, porque ele simplesmente abriu a porta. Eu entro se quiser. Então, quando você vem para um ambiente desse, se ninguém te convidou, eu te convido agora. Continue, persista. Porque daqui a algum tempo, quando você olhar para trás, você não vai acreditar no que você se transformou. Porque o merecimento maior é de quem pratica e não de quem recebe. Quem recebe ainda é um necessitado. Então, apesar de nós encontrarmos aqueles que estão carentes, necessitados, cabe a nós o regozijo em dar alguma coisa. Por enquanto ainda ficamos satisfeitos em dar o material. É a campanha do quilo, quando bate na sua casa, você fica feliz, fala, nossa, é o pessoal lá do Lafran, né? E aí você acolhe. Mas eu falo para você assim, olha, quando o pessoal da igreja evangélica bater lá na sua porta, aquele pessoal que pede de você alguns 15 minutos de orelha, né, de audição, aquele pessoal que quer falar com você a respeito do evangelho em uma outra ótica, recebe aquelas pessoas também. Você não precisa nem falar que é espírita, porque se você falar, eles vão embora e não vão falar com você. Recebe-os por respeito à atividade que eles exercem, porque não é para qualquer um falar do evangelho. Você tem que ter muita coragem, e eles têm. E na mesma caminhada que nós estamos, eles também estão. De uma forma ou de outra, eles estão oferecendo aquilo que eles acham importante. Por isso, Emmanuel fala conosco, olha, além de você comprar roupa, tenta de alguma forma fazer um remendo em alguma roupinha, para que você doe algo que é seu. Porque é desafiador. Então a vida ela vai apresentando para nós esses desafios. E aí nós vamos primeiro pegar o Evangelho de Jesus, quando ele fala conosco a respeito da esmola. Alguém sabe alguma referência com relação à esmola? Ninguém? Porque os fariseus, quando julgavam aquela moeda de ouro lá no gasofilar, é para todo mundo ver quem tem dinheiro, né? E aquela mulher que só tinha aquele centavo, né, como se diz na época, ela, depois Jesus falou, ela deu mais que os outros. Né? Todos reconhecem essa passagem? Aí eu tenho que falar para vocês, olha, cuidado, porque quando você conhece, você já pode ser cobrado por isso. Então, né, quando você fala assim, conheço, né, eu já ouvi falar. Se você já ouviu falar, já está registrado na sua intimidade. Marcos, não é você não, tá, Marcos? Eu te falei que esse nome seu, né? Marcos, capítulo 12, versículo 41. A oferta da viúva pobre.
E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis, até o valor. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Existe então aqui uma possibilidade de entendimento, porque à medida que nós vamos evoluindo, as mensagens de Jesus vão se abrindo para nós. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o rigorismo das leis. Cuidado com isso. Isso pode te engessar. Isso pode te imobilizar, porque está te limitando ao invés de te libertar. Cuidado com o seu entendimento. Ele deve ser um amparo, ele não deve ser a verdade absoluta, porque a verdade absoluta está em Deus. Eu recebi uma mensagem esta semana do YouTube, e se eu estivesse fazendo aquelas pesquisas de YouTube e encontrasse essa mensagem, com certeza eu não abriria, porque eu não me simpatizo com outra pessoa. Eu tenho direito, além de ser espírita, né? Eu tenho algumas pessoas que eu não me simpatizo, e eu dou a elas o direito de serem como são, e dou a mim o direito de ser como eu sou, como eu dou conta ainda. Então, em respeito à pessoa que me enviou, eu abri o vídeo. E para minha surpresa, foi algo que eu não estava esperando. Uma mensagem muito boa. Terminei de ver o vídeo e mandei uma mensagem para a pessoa que tinha me enviado, agradecendo ela e explicando: olha, se fosse em outra oportunidade eu não teria aberto esse vídeo, porque eu não me simpatizo com essa pessoa. Eu sou muito tranquilo em falar, porque se a minha fala ainda te ofende, eu tenho que te pedir desculpa, mas eu não tenho intenção de te ofender. Primeiro, que quando você fala, você está falando é para você, vocês vêm para ouvir, mas eu tenho que falar para mim, porque se eu for falar para você, eu não consigo te aceitar, te acertar, não consigo te acolher. A necessidade maior é para mim que estou falando. Então eu tenho que estudar o Evangelho, eu tenho que olhar no livro dos Espíritos, eu tenho que buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, para ver se eu consigo primeiro me acolher. Se eu não estiver satisfeito, porque essa lição é desafiadora, ela não conta uma história, porque quando conta a história é mais fácil a gente discorrer. Ela apresenta, ela vai contextualizando algumas verdades que nem sempre eu consigo aceitar. Por quê? Eu acredito que basta eu abrir a minha porta e receber alguém que está fazendo a campanha do quilo, dar um pacote de arroz e cumprir a minha missão. Então a minha caridade está estabelecida, é isso que eu faço e não abro mão. Eu vou no Lafran domingo, ponto final. Não, mas peraí, não é essa a proposta. A proposta é dia a dia. E aí Jesus fala assim para a gente: olha, não preocupa não, que os seus inimigos eu sei onde eu vou colocá-los. E a gente fica procurando mais inimigos por aí, porque nós não estamos satisfeitos com os que recebemos. E o pior, ainda caracterizamos os nossos inimigos fora de nós. Porque quando Jesus fala com a gente, os seus inimigos serão os seus familiares, nós acreditamos ainda que ele estava falando do nosso pai, da nossa irmã, da nossa mãe. Ainda estamos enganados. Ele falava das nossas intimidades, dos nossos sentimentos. São os que mais nos traem. Porque quem está do lado de fora da minha vida não tem acesso à minha intimidade. Ele só conhece aquilo que eu permito. Por isso a terapia é tão válida. Por isso os psicólogos vão descobrindo as suas intimidades, até um ponto em que você fala assim: ah, isso não presta mais para mim não.
Porque você perdeu a coragem de se abrir. Porque se abrir, a pessoa tem condição de te conhecer. E aí você vive com uma pessoa 13, 20, 30 anos da sua vida e fala, meu Deus do céu, eu ainda não conheço essa criatura. É claro que não. Essa criatura está num eterno evoluir. Assim como você. Mas o que você está dando de você? Porque geralmente nós estamos esperando do outro. Então, na sua casa, o que você está fazendo? Ah, Augusto, eu faço tudo que está ao meu alcance. E aí eu vou te falar o seguinte, quando você faz tudo que está ao seu alcance, você está cumprindo as suas obrigações. E além das obrigações, você faz o quê? Porque falar hoje em dia, né, no direito das mulheres, é lindo, maravilhoso, inclusive se você estiver falando na internet. Maravilhoso. De preferência longe da sua esposa, da sua filha, das mulheres que envolvem sua vida. Porque se você escrever lá algo, junto delas, você pode saber que a cobrança vai ser muito maior. Porque nós estamos gritando independência para elas. Nós continuamos da mesma forma, nós homens, acreditando que elas têm que nos servir. Hoje de uma maneira bem suave, não é assim? Ah não, eu sou espírita, né? Então a minha esposa pode fazer tudo que ela bem entende. Mentira! Porque eu tenho as minhas limitações. E de vez em quando eu entro em choque. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque esse merecimento maior é abertura, não é fechamento. Merecimento maior é quando você percebe que pode fazer algo mais, além da caridade material. Então, dá sim o dinheiro que você puder. Mas dá além daquilo, porque muitas vezes é quando você dá, quando não pode, é que você tem o maior merecimento. Porque você tirou da sua reserva. Então quando fala ali que ela deu tudo que tinha, é porque ela deu aquilo que faria falta para ela. Você vai ter que reequilibrar suas contas. E não é assim as nossas doações. As nossas doações estão dentro do limite da nossa condição. Então, hoje eu dou 50 porque eu posso. Mas se amanhã eu tiver que novamente dar, eu não posso dar mais 50, eu dou 10. Aí tem a história do mendigo, né? O cara ia e via um mendigo na rua e dava para ele R$5. Todo mês R$5. Isso durante algum tempo. Depois de um certo tempo ele passou a dar R$4. Todo mês R$4. Passou mais um tempo, ele começou a dar R$2. E aí o mendigo chamou ele para conversar, porque ficou indignado. Falou, meu amigo, o que está acontecendo? Né? Você me dava 5, você passou a me dar 4 e agora você me dá 2? Ele falou, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu era solteiro, te dava R$5. Eu casei e passei a te dar 4, mas agora o meu filho nasceu, eu só posso te dar 2. O mendigo falou assim, mas eu é que vou pagar a conta? Por quê? Porque a noção do outro que recebe é diferente da sua que está doando. Você está doando dentro das suas limitações. Então muitas vezes o outro está querendo muito mais de você. Ele te pede para fazer algo. Faça aquilo que ele te pediu e algo mais. Quem é que te aconselha isso? Vai. Quando a gente vê essa palavra merecimento, a gente lembra de plantio e colheita, né? Tem um salmo do rei Davi que ele fala assim, Yahvé, dê a ele segundo suas obras, né? E Deus não precisa dar nada porque já tem a lei de causa e efeito. Tudo que você faz é sempre de fora. Aí a gente fica pensando, por que eu nasci naquela família? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu casei com aquela esposa? Ou a esposa casou com... Assim, tudo está esquadrinhado. Que às vezes a pessoa fala assim, mas por que tem países aí que são de guerra? Por exemplo, vou imaginar lá na Europa. Todas as guerras que teve no mundo, boa parte só na Europa. Então aquele pessoal que está lá, está debaixo do regime. Quer dizer, hoje eu planto, depois eu vou colher. Então só nasce naquela região que tem droga. Outros nascem na região que só tem fome. Outros só tem... Então, a gente vive dentro disso. Então esse merecimento maior é no sentido da gente plantar coisas melhores, porque nós já estamos, o nosso crescimento atual
já está no regime de prova e expiação. Não sei quando está diferente, né? Isso é tão diferente, né? Você entender o merecimento, né? Porque nós acreditamos que nós vamos receber quando nós tivermos virtudes. Se fosse assim, a gente estava longe ainda do ambiente que nós estamos hoje. Você não recebe de acordo com o seu merecimento, você recebe de acordo com o seu esforço, com o seu trabalho. Então é muito bem lembrado essa situação, né? Cada um de acordo com as suas obras. Você vai receber sim. Augusto, mas e se eu não tiver merecimento? Você não está recebendo por merecimento, está recebendo por providência. Você fez, recebe. Tudo que você fizer, não é só o que você fizer de bom. Quando você faz as coisas ruins, você tem o merecimento de receber as coisas ruins. Mas é engraçado, Augusto, porque depois que eu me tornei espírita, parece que o negócio está agravando. E eu estou recebendo uns negócios meio esquisitos. Não, meu amigo, quando você buscou a doutrina espírita para se esclarecer, você buscou o esclarecimento para que você reconheça em você a força capaz de superar o que você está recebendo, mesmo que você não entenda, porque nem sempre a gente vai conseguir entender algo que você plantou lá atrás, recebe agora. Então, muito mais do que o entendimento, a resignação. Porque se você tiver resignação, você não cria na sua intimidade a inconformação, que vai fazer com que o seu sofrimento perdure um tempo maior. Então, sofrer é natural, faz parte da nossa caminhada. A dor é proporcional à sua estatura. Geralmente, o homem físico tem uma estrutura mais frágil com relação às dores. Geralmente, a mulher responde com mais tranquilidade às dores físicas. Isso é natural, porque o homem veio dotado de capacidade física, né, de musculatura, para ser o todo poderoso, o super-homem, Superman. Só não pode doer o dente, porque se doer o dente, ele fica uma semana em casa. A esposa tem que levantar, arrumar a casa, fazer a comida, assim, com febre. O homem fica deitado. Nossa, amor, eu estou tão mal hoje. O que você tem? Eu não sei, eu amanheci indisposto. Então, por quê? Nós ainda temos essa fragilidade. Vem uma compensação em um ponto e uma descompensação na outra. Então a gente vai entendendo esse processo, porque isso não é querer menosprezar a nossa capacidade laboral, intelectiva, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente perdeu muitas vezes essa proposta de entendimento, acreditando que o outro está falando é para me ofender. Você não é a última azeitona da face da terra, você não é a cereja do bolo de ninguém, você é uma pessoa comum, assim como todos nós. Nossa, ele mandou uma mensagem no grupo lá, me ofendeu, mas é grupo, se é grupo não é para você. Mas eu é que sou administrador, como se administrador de grupo fosse alguma coisa. Então não, eu sou administrador, eu tiro você me tira a hora que você bem entender, porque você me colocou quando você bem entendeu, bem quis. Então a gente fica, sabe, uma preocupação com o que o outro está falando, o que o outro fala do que ele dá conta. E você recebe, e a transformação do que você é está na sua resposta, e não naquilo que você recebeu. O mundo que nós estamos transformando é o mundo íntimo, porque segundo os amigos espirituais, se a doutrina espírita conseguir mudar ela já cumpriu a sua missão. É você com você mesmo sempre. O que você está fazendo com as verdades que você está recebendo? Encaixotando? Esperando a oportunidade de colocar? Eu tenho certeza que quando chegar na sua casa você vai ter um punhado de oportunidade para colocar em prova aquilo que você está ouvindo aqui. Porque a vida é uma dinâmica. Nós estamos no século XXI. A doutrina espírita se apresentou para nós no século XIX. E aí, somos os sobreviventes. Imagina, você nasceu no século XIX e está no século XX e está no século XXI. Você atravessou a mudança de um século. Porém, você não tem essa noção. Nós temos que viver um pouco e aí você olha para trás. Por isso o saudosismo.
Por isso, olha, nossa, era tão bom, era bom para quem? Você não tinha nem tênis para calçar para jogar bola. Hoje em dia tem um monte de praça, você fala, nossa, né? Mas que pena, não posso ir jogar bola naquela praça lá porque está tomada. Graças a Deus, antigamente nem tinha praça. Nossa, mas hoje está tão difícil. Difícil por quê? Você está cheio de acomodação. Cuidado com a acomodação. Cuidado com as coisas boas na sua vida, porque as coisas boas vão te tornar um cara acomodado. Agora está bom. Cuidado com isso. O bom também é perigoso, é pernicioso. E é tão interessante que durante muito tempo nós acreditamos que o mal não evoluía. A gente acredita que o mal é o mesmo de 1900 e borracha, de 1500. O mal evoluiu também. O capeta de Satanás hoje não tem chifre mais não, cuidado. Não tem pé de bode, não se veste de vermelho, porque senão você vai sair correndo, vai para uma casa espírita. Se você vê esse cara, né, uma capa preta, um olho fumegante, você vai correr, vai falar, meu Deus do céu, né, me socorre. Aí você vai procurar uma igreja, um centro espírita, uma igreja evangélica, para você ficar livre desse Satanás. Agora, se ele vier travestido daquilo que você mais gosta, cuidado, que ele vai te levar. Conversa mole. Minha sogra adora, né? Minha sogra está aí. Adora as historinhas que tem. Toda semana tem uma historinha do 171. Caiu por amor, não é assim? O amor da internet. Todo mundo conhece um caso aqui. Essa semana tinha a figura que foi amada lá, que perdeu 600 mil reais. Eu falei com minha sogra, que beijo caro esse. Esse é o Satanás, porque ele vem com uma palavra doce no seu ouvido. Não vai lá não. Vamos dormir mais um pouquinho. Estou tão cansado. Nossa, é o Augusto que vai estar lá hoje. Vai falar só para você. Não vou lá não. Então fica em casa, cuidado com a comodidade da sua casa. Ela pode estar deixando você preso no comodismo. E depois você fala assim, nossa, não, eu sou um cara tão despojado, né? Não me apego às coisas materiais, tirando o sofá da minha casa e a minha televisão, não me apego. Porque é ali que eu passo as melhores, né, facetas do meu dia. Porque também nós aprendemos que as provações são coisas ruins. Você vai para um ambiente onde as pessoas te ofendem, te agridem, até com o olhar te olham de maneira diferente, você sai de lá horrorizado e fala assim, nunca mais eu volto aqui. Tá bom, santo, vai para o céu. Você não precisa de estímulo para renovação, não. Você precisa de mão na cabeça. Você precisa de afago. Então eu vou colocar você no colo e falar, não, não vai lá não, filhinho, né? Eles te ofendem. Nós precisamos dessa ofensa. Porque é isso que vai mover em nós o que nós temos que nos transformar. Então quando alguém te ofende e você se sente ofendido, mesmo se sentindo ofendido, não dá ao outro o que ele merecia, você está dando um passo. Nossa Senhora. A vontade que eu tive era pegar ele pelo pescoço, mas eu venci o homem velho que mandou e eu não obedeci, porque eu agi com raciocínio e não com emoção. Porque o espírita verdadeiro, ele ainda sente vontades, porém ele tem o equilíbrio capaz de falar, opa, nessa eu não vou mais, porque você aprendeu que é perigoso ir e levar alguns 150 anos para voltar. Então, vamos caminhando devagarzinho. Não pense você que você vai chegar um dia na casa espírita e vai descobrir algo que você não sabia. Geralmente, casa espírita vai falar aquilo que você já sabe, com uma linguagem diferente que é para você colocar em uso, que é para você passar a agir de maneira diferente. Porque conhecimento não é capaz de mudar comportamento. Nosso comportamento está aí há alguns milênios, a mesma coisa, rotina. Você tem medo da mudança. Você faz a mesma receita durante anos e de vez em quando você erra.
passa um pouquinho sal, passa um pouquinho doce. E você pensa, meu Deus do céu, tem tanto tempo que eu estou fazendo isso. E se alguém falar com você, nossa, hoje ficou salgado, te ofende. Nossa, não precisava disso. Precisava sim. Eu precisava ouvir para eu entender que eu errei. Então eu faço parte. Sou uma pessoa comum. Não vou errar nunca. Ah não, eu estou querendo alguém que me apoie nos erros. Isso não é amigo. Isso não é amor. Isso é o pior inimigo que você pode ter. Está vendo você errando na receita que você mais faz. Come e fala, não, está maravilhoso. Te enganando. Fala, amor, o que você fez hoje? Nossa Senhora. Eu vou comer aqui, né? Em respeito ao nosso relacionamento. Por amor você vai comer. Eu vou comer por amor. Porque o negócio hoje está cabuloso. Ou então você fala assim, não vamos comer assim, vamos aproveitar e vamos dar uma saída, vamos comer fora, quem sabe? Era a oportunidade que você tinha. Sovinho do jeito que é, só assim mesmo para sair de casa. Então, se a gente não aproveitar as oportunidades que a vida, sabe, traz pra gente renovar, a vida fica pesada para danar, porque tudo te ofende. Tudo te ofende. Aí você vai sair, o vizinho passa e não te cumprimenta. Você passa, até parece que eu preciso do cumprimento dele. Se não precisar, você não teria nem percebido que tinha passado. Você está tão ligado no outro, né? Querendo encher a sua bola. Nossa Senhora. E vem o Augusto lá, né? E aí a gente vai refletindo, e eu falei com a minha esposa assim, gente, a ação dos obsessores é tão pertinaz na nossa vida que a gente não consegue nem dimensionar, porque eles mudam as técnicas e as táticas para te convencer de algo que você está convencido de não fazer. Então são inúmeras, sabe, possibilidades, e eles têm que evoluir. Então você vai para o estudo, ele fica lá fora. Você sai daqui fermentando na sua cabeça e ele começa então a perceber aquilo que você está se programando, para de preferência fazer com que aquilo dê errado. Você pensa assim, nossa Senhora, estava tudo certinho, por que deu errado? Deu errado para você desenvolver uma estratégia diferente para lidar com a situação. Não é porque você fez alguma coisa errada, não é porque o culpado é o outro. Por que você chegou atrasado no seu compromisso? Ah, porque o trânsito. Gente, pelo amor de Deus, nessa altura do campeonato, você chegar para alguém e dar justificativa do trânsito, como se ele não morasse no mesmo lugar que você mora. Antigamente tudo bem, o trânsito era de segunda a sexta. Hoje em dia não, o trânsito é de domingo a domingo. Não tem um dia que você possa sair e falar, hoje eu estou tranquilo. E aí peguei um aplicativo ontem, no deslocamento, ele falou assim comigo, nossa, o pessoal está de férias, né, da escola. Eu falei, cara, eu nem tinha observado isso, e eu observei que o trânsito hoje estava mais tranquilo. Ele falou, nossa, cara, hoje está maravilhoso. Aí eu falei, eu nem tinha observado isso. Ele falou assim, eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou que o problema do trânsito está na educação. Quando eles tiram férias, o trânsito é uma maravilha. Gente, eu pensei, o cara tem que ficar o dia inteiro à toa, vai pensar um negócio desse. Eu falei, gente, como é que o cara tem uma tirada dessa? Né? Realmente está o problema na educação, mas é na nossa. Né? O cara dá seta, você acelera para ele não entrar. Você acha que ele é folgado, olha para você ver. Sim? O cara vem chegando perto do seu carro sem dar seta, você sabe que ele vai entrar na sua frente e você acelera para forçar um acidente. Vê se isso é comportamento de gente que pensa. E quando você dá aquela freada, eu sabia que ele ia entrar. Mas você sabia, amigo? Diminui, facilita. Não pensa que o outro está concorrendo à vaga com você. Pensa que o outro não tem noção e por você já ter uma capacidade de raciocínio tal que te põe em condição de dar a vaga, o seu amigo espiritual intuiu o outro lá e fala, vai na frente daquele trouxa ali que ele vai deixar você entrar. E aí você vai e acelera e fala para o seu amigo espiritual, não estou pronto ainda não. E ele fala, nossa, vamos tentar mais algumas vezes. Até que você se envolve no acidente. Então, sabe, você acha que seu amigo espiritual, ele não intui o outro para te provocar. Amigo espiritual é esse. Fala lá no ouvido do outro, vai lá e fala com ele, isso que eu sei que ele não vai aguentar. É o seu amigo espiritual falando com o outro. E aí ele vai. Fala,
O que você fez com o seu cabelo? Você pensa, meu Deus do céu, eu gastei um dinheirão no final de semana para melhorar meu cabelo, o cara vem e fala, o que fez comigo? Ou então você vai no salão, se prepara toda, chega em casa, esperando que o marido... E o cara está com 1 milhão de coisas para resolver na cabeça. E ele passa por você. E aí você vai atrás dele de novo, despistadamente. E aí ele passa de novo. E você mais uma vez tenta. Aí na terceira vez você já está daquele jeito. Por quê? Porque o amigo espiritual dele te apurrinhando, falando, vai lá, aposto que ele não vai ver que você fez alguma coisa diferente no cabelo. A minha esposa, como já me conhece, ela chega do salão e fala, olha como é que meu cabelo ficou. Ficou lindo. Eu falei, não ficou lindo, ele é lindo. Quer ficar de vez em quando. Não, ele tem que ser. Porque é isso que nós somos. Eu vou na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 9. Diz assim: a partir do 8, o homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a sua formosa aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. É poético. O Evangelho fala para o seu sentimento, ele não fala para a sua razão. Enquanto você buscar a razão no Evangelho, você vai encontrar aqui motivação para matar o outro. E vai falar que o Evangelho está te dando todo o apoio. Porque o Evangelho nunca falou para a nossa razão. Ele fala para o nosso sentimento. E para alcançar o que está aqui, o sentimento tem que trabalhar constantemente com a razão. Tem que avaliar sempre. Porque é só assim que a gente consegue estabelecer novos padrões. Nós temos padrões arraizados na nossa intimidade que estão conosco há milênios. Você não vai mudar porque você ouviu uma palavra diferente. Você lê um livro, você achou um livro maravilhoso, mas e daí? Qual que é o problema? Ele vai ir para o fundo do baú. Por quê? Porque nós temos outras propostas imediatas. Primeiro eu tenho que resolver aquele problema que eu estou lá na minha família. Aquele cidadão lá vai ter que aprender a me respeitar. Ele ainda não está me respeitando como eu gostaria que ele me respeitasse. Você está muito mais preocupado em impor nele a sua verdade do que fazer com que o seu sentimento entenda o que ele está sentindo em relação a você. Porque pode estar vindo também de... Você está aqui buscando a sua mudança e querendo mudar o outro em função dos seus saberes. Não é o nosso saber que muda o outro, é o nosso sentimento. A nossa vontade de ajudar já ajuda. Porque muitas vezes você está preso na esmola. Não é a esmola que auxilia. O que auxilia é a sua vibração, a sua intimidade. Intimidade é com paixão. O termo está tão vulgarizado, né? Tudo hoje em dia é com paixão. O muito obrigado se transformou em compaixão. Muito obrigado, gente, é muito bem aceito. Por quê? É algo que você fez. Compaixão não, é algo que te move dentro. Com paixão. Com um sentimento de agradecimento que você não consegue nem se expressar. É algo que acontece na nossa vida que você não dá conta de explicar. No livro dos Espíritos, na pergunta 888, que pensar da esmola? É uma das perguntas maiores ou é uma das perguntas menores que tem a maior resposta. Porque Kardec ele vai abrindo, e aí, lá no terceiro parágrafo da resposta, ele diz assim: é preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação
retém o verdadeiro pobre e frequentemente ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros é toda a lei, a divina, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. O amor é uma lei, não é um sentimento que você opta por ele. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Então a gente vai entendendo esse processo lentamente de acordo com a nossa capacidade. Você vai andando e vai descobrindo novas possibilidades de ser. Nessa mesma pergunta, os amigos espirituais vão falar conosco o seguinte, eu vou ser literal que é para a gente não perder nada. Ele fala assim, olha, não esqueceis jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, está falando de nós todos, qualquer que seja o seu grau, ele não está nem preocupado com ninguém, está falando qualquer um, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, erraticidade é onde nós ficamos antes de nos reencarnar. Nós podemos falar de plano espiritual, nós podemos falar de nosso lar, nós podemos falar de novos horizontes, e assim vai. Então ele está falando que aqui ou lá, porque somos a mesma família, o que nos distingue é só a matéria que nós estamos utilizando para nos expressarmos. O espírito desencarnado não precisa da voz para se expressar. Dependendo da sua capacidade, você vai entender o que o outro pensa. Graças a Deus, nós ainda não temos essa capacidade. Nós vamos chegar lá. Quando alguém for te falar alguma coisa, ele não vai precisar mais te falar. Você bate o olho. Algumas percepções nós temos. Quando você conhece realmente a pessoa, quando você bate o olho, você sabe se ela está bem ou se ela está mal. Dependendo do grau de intimidade que a mãe tem com o filho, só dele andar ela sabe que ele não está bem. Quando ele chegou em casa, ela já sabe. Não é porque ela está visualizando, é porque ela está sentindo. Ela não sabe explicar. Está antes do inconsciente, está lá na capacidade de percepção, e chama-se mediunidade. Nós estamos longe de entender a mediunidade como ela é, nós ainda estamos criando condições de entendê-la de alguma forma mais material. Então vamos materializar ela para ela chegar no nosso alcance, ao invés de nós espiritualizarmos para chegar no alcance dela. Até você chegar aqui, uma nuvem te acompanhou. Quando você entrou aqui, outra nuvem está te acompanhando. Porque muitas vezes ela usa o seu mecanismo de entendimento para auxiliar quem está do seu lado. Não é o meu. Porque na mesma condição que eu falo, não é a mesma condição que você vai entender. Cada um aqui entende de uma forma diferente. Por isso, uns ficam muitas vezes ofendidos e outros ficam agradecidos. Uns se sentem atacados, outros se sentem amparados. Isso é natural. Até que você não leve mais as ofensas para sua casa. Pior é para aquele que ofendeu. Aquele que foi ofendido tem a grande oportunidade de trabalhar na sua intimidade para não ser tal como o outro. Segundo o Evangelho, aquele que com ferro fere, você não precisa preocupar, não. E ele continua assim. Ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa
e um inferior, diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Você, com todas as suas deficiências, com todas as suas dificuldades, tem alguém para instruir, porque você é um anjo criado por Deus para auxiliar a vida de alguém. Deus não quer nem saber os problemas que você tem. Ele vai colocar alguém para que você auxilie, para que você, auxiliando o outro, recolha auxílio de alguém que está acima de você. É assim que Deus age na nossa vida. Você não é qualquer um que está de passagem aqui. Você é um anjo de Deus na vida de alguém. Descubra essa pessoa e haja como tal. Não se meta nos problemas alheios, porque nós não somos os melhores para resolver o problema do outro. Se você tiver que aconselhar alguém, que a sua base seja o Evangelho e não as suas experiências. Então nós temos que tentar entender de alguma forma que o livro dos Espíritos nos prepara para a vida física. E a nossa vida física nos prepara para a vida espiritual. Então o livro dos Espíritos é aquilo que nós precisamos para espiritualizar o nosso espírito. Porque quando nós reencarnamos, nós encarnamos o nosso espírito. Nós materializamos ele. E como é que nós vamos desmaterializá-lo? Conhecendo as leis que regem o universo. Porque o Evangelho não é para a igreja evangélica. O Evangelho não é para a igreja católica. O Evangelho não é para a doutrina espírita. O Evangelho é para qualquer um que queira evoluir em bases saudáveis. Então ele pode ler e interpretar da melhor maneira que ele conseguir, que ele vai conseguir. A doutrina espírita é um clã que nós escolhemos os nossos afins, assim como a igreja católica e a igreja evangélica, o centro de Umbanda, o centro de Candomblé. Todos eles estão caminhando na mesma direção. Então não pense você que o problema está lá, o problema está aqui. E nós vamos descobrindo as nossas capacidades, de acordo com as nossas vontades, com os nossos interesses. Então o merecimento maior é para aquele que, além da obrigação, consegue doar-se na ação. O que você está fazendo de bem hoje na sua vida? E aí a gente pode falar assim: nossa, Augusto, como é que eu vou falar de fazer o bem? O que é fazer o bem? Como se existisse uma cartilha. Fazer o bem é isso. Fazer o bem é você fazer o que está no seu alcance da melhor maneira possível. Isso é fazer o bem. Mas e as obrigações? Cumpra as suas obrigações da melhor maneira possível, porque muitas vezes é isso que você está dando conta. Não fica apegado na vida do outro não, porque você não vai dar conta de viver o que ele vive. Fica à vontade. O mais difícil é sem tocar trombeta, né? Nossa. Mais hoje. Isso é... Gente, olha o nosso conhecimento do Evangelho, né? Olha o que meu afilhado está falando, porque ele parece demais com o meu afilhado Fabiano. Ele está falando assim: e o pior de tudo é sem tocar a trombeta. É fazer o melhor possível e sair devagarzinho para ninguém ver. Porque quando alguém chegar ali, se for um inimigo seu e ele não souber que foi você, ele vai falar: nossa, quem fez isso? Se ele souber, ele fala: porque ele sabe que vai te alcançar. Então quando você toca a trombeta, você anuncia para os amigos e para os inimigos. Os inimigos muitas vezes vão te recriminar, os amigos vão te aplaudir. Você vai ficar preso geralmente aonde? Na vaia dos seus inimigos. Você faz uma festa, convida 40. Dos 40, foram 38. Sua festa foi linda, maravilhosa, você ficou preso nos 2 que não foram. E se bobear, você vai falar durante 5, 10, 15, 20 anos daqueles 2 que não foram. Ou seja, você dá muito mais valor a quem não comparece do que quem comparece. Quem não foi, perdeu a oportunidade de estar na sua presença, de ser o seu convidado. E da próxima vez,
convide-os novamente, porque senão você vai entrar na mesma cantilena de sempre, né? Agora não convido mais. Não vieram. Fizeram desfeita de mim. Ora, se eles não vieram, o problema deles. Não se pegue a isso. Convide-os sempre, porque o dia que eles forem, nunca mais eles vão faltar. Então, sabe, até esse... Vamos lá, porque nós estamos quase na hora do pênalti. Fica à vontade. Essa mudança aí que Jesus exige, que ele mostra para a gente, junto à espiritualidade, às vezes é coisa assim. Você acorda de manhã, sai de casa, passa uma pessoa, bom dia, já mudou seu dia. Agora, às vezes, a gente acorda com cara de hipopótamo com raiva, né? Não cumprimenta ninguém. E tem gente que acha ruim se o outro falar bom dia, né? É tão interessante, né? A minha sogra sai para as caminhadas, né? E aí ela chegou lá em casa e falou assim, ele já me reconhece na rua, eles falam assim, olha lá a sogra do Augusto. Olha lá, o Marcos está ali atrás, o Marcos é um dos que reconhece a minha sogra. Já contei para vocês que eu estava num ambiente e quando eu falei da minha sogra, um cutucou o outro, ele não tem sogra nada, e ela estava do lado. Não, gente, eu tenho sogra, não vou pedir para levantar a mão, vocês vão descobrir uma hora, vai Marcos. Não, estava lembrando aqui do começo da palestra, né? De falar para a questão material, né? A mulher que passa um pãozinho lá, é legal demais. Foi um senhor que mora na rua, passando, ele foi entregar o pãozinho e falou assim, não, eu não quero seu pão, só queria uma conversa. Eu queria que a mulher que vem aqui, ela deixa a marmita para mim. Aí essa mulher não ficou assustada com aquilo. Passou um tempo, ela todo dia, toda quarta, ela sai do trabalho, ela passa lá e está conversando com ele. Aí ela começou a reparar assim, olha, quando eu fico conversando com ele, aí ele sai para pegar o ônibus estava mais vazio, ela está lá no roxo, né? Ela só conversa que ele quer, olha só, o cara está preocupado com outra coisa. A gente está na cara, ele está querendo seu pão, vamos dar um pouco para ele logo na vez. E isso é tão interessante, Marcos, porque nós vamos chegar ainda em um momento, nós estamos caminhando, tá? Nós não podemos ter pressa, a vida é eterna, calma, aceite você como você é, não como você gostaria que você fosse. Você gostaria de ser um exemplo para o mundo, você ainda não é, calma, vai devagarzinho. Você ainda não é, né, aquele sonho de virtudes que todo mundo gostaria, calma, você vai chegar lá. Aceite as suas pendências com naturalidade, né? Você tem direito ainda de curtir uma preguicinha, né? Não fica, nossa, domingo, eu tenho que fazer tudo. Você não tem que fazer tudo, calma que amanhã você pode ir embora. Um amigo fez uma festa ontem, e aí eu fui lá, falei com a minha esposa assim, vamos lá, porque pode ser a última vez que nós nos encontramos aqui no plano físico. E aí depois, quando a gente acordou, no outro dia, minha esposa chorando me chamou, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Eu sonhei que você tinha ido para o outro lado. Falei, não, calma, né? Não estou com pressa não, gente. Eu adoro viver. E acredito demais no plano espiritual. Eu falo com aqueles que me conhecem, se eu puder viver até os 92 anos, receber o banhozinho, né? Porque eu estou treinando dar banho aqui, receber comidinha na boca. E aí quando for colocar comida na minha boca, né? Um pouquinho mais de carinho, não precisa ser daquele jeito agressivo, né? Então, um pouquinho de calma. Não precisa fazer carinho demais não, porque mela, eu não sou muito fã de carinho demais não. Mas o reconhecimento, isso vai ser bom. Então, leve a vida, sabe, com mais prazer de viver. Mas o agora, o que você tem de melhor, ofereça para quem está com você. Porque você vai receber o que a vida tem de melhor para você. Você tem que acreditar nisso. Você não veio para sofrer. Você veio para ser feliz. Dentro da sua condição. Se você quer comprar carro, compra. Se você quer trocar de casa, troque. Você não tem que dar satisfação da sua vida para ninguém. Você tem que viver da melhor maneira possível para você. Porque é assim que Deus nos quer. Felizes. Do jeito que a gente dá conta. Não existe cartilha para ser feliz. Vai para o centro de segunda a segunda que você vai ser feliz. Isso é mentira. Você está fugindo dos seus compromissos. Cumpra os seus compromissos. E depois vai para o centro saltitante. Domingo para nós é maravilhoso. Eu tenho que agradecer a vocês pela presença.
vocês ainda não sabem a diferença que vocês fazem na minha vida. O prazer que vocês me proporcionam por estar aqui. O Emerson eu não posso falar muito, porque foi ele que me convidou. Então, a Gladys está de testemunha, depois ela conta para ele. Porque quando a gente vai falar com ele, é sim. Né? Então, mas vocês não sabem como vocês fazem bem para esse ambiente. Quando o estudo é bom, a responsabilidade é sua. Quando o estudo é ruim, a responsabilidade é nossa. Muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Nós vamos fazer a nossa prece e esse é o seu momento. Peça aquilo que você quiser. E lembre que você não está pedindo para mim, você está pedindo para Deus. E Ele sabe aquilo que você precisa. Se você não receber aquilo que você pediu, você tenha certeza que você vai receber aquilo que você precisa. Senhor Jesus, nós mais uma vez nos reunimos em prece para te agradecer, Senhor, pelo momento. Nós te agradecemos, mestre amigo, pela presença de todas as famílias que aqui estão representadas, pelos amigos e benfeitores espirituais que nos ampararam até este momento, e por isso nós te rogamos o amparo para a semana que se inicia. Que eu possa ser, Senhor, melhor do que eu fui ontem. Que eu possa, mestre amigo, acreditar que eu tenho condições de auxiliar aqueles que se aproximam de mim de alguma forma, mesmo que eu ainda me sinta amedrontado em te servir. Que eu possa, Senhor, dar o testemunho da minha alegria. Que eu possa, Senhor, ser útil. Que eu possa, Senhor, te servir, onde quer que eu me encontre, para que de alguma forma, mestre amigo, eu consiga retribuir tudo que tenho recebido. Mestre amigo, muito obrigado. Senhores, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado.